tem tudo a ver com Ele. Nunca, nunca foi sobre nós. Nunca foi pelo seu erro, nunca foi pelo meu erro. Nunca foi pelo seu acerto ou pelo meu acerto. Mas sempre foi pelo amor de Jesus. Glória a Deus. Sempre foi pela misericórdia de Jesus. Sempre foi pelo perdão de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre pessoas. É sobre o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor Jesus. Não é sobre esse mundo que jaz no maligno. Ei, misericórdia. Mas é sobre a eternidade. Rendidos aos pés do único e verdadeiro Deus. Onde podemos nos juntarmos com os anjos e dizer: Santo, 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 Santo. Sempre, sempre foi por Jesus. Obrigada, Jesus. Porque se tudo se abalar diante de nós, se nós perdermos tudo, se os nossos pés fraquejarem, se o nosso coração duvidar, nós sabemos que o Senhor está de braços abertos para nos receber. O Senhor nunca nega um arrependido. Só Tu és santo. Espírito Santo nos ensina o arrependimento. Ensina, Senhor. Espírito Santo nos ensina. Nos ensina a seguir a Tua paz. Nós sabemos o caminho que devemos andar. É aquele que é estreito. É aquele que muitas vezes é duro. Só Tu és santo. É aquele que muitas vezes nos fere. Toda honra. Mas Ele faz a ferida para curar. Ei, toda honra. O diabo fere. Obrigado, Senhor. Para que apenas doa. Eita, Jesus. Para que apenas sangre. Bendita todo Jesus remédio, não. toda cura. Ele faz a ferida para curar. Obrigada pela eternidade, Jesus. Espírito Santo, não deixe que nós tiremos os olhos de Jesus e da eternidade que nos está proposta. Que nós não venhamos trocar uma eternidade por míseros anos aqui na terra. Mas que a nossa alma deseje o Senhor. Que nós possamos nos apegar ao Senhor com amor. Derrama Teu amor e emanar. Glórias a Jesus. Já temos saudade da eternidade. O Senhor colocou a eternidade dentro do nosso coração. E não dá para nos afastarmos dela. Somente a Ti. A eternidade está chamando cada um de nós. Ora vem, Senhor. Ouça o chamado de Jesus. Hosana ao que vem. Ele só diz: vem. Hosana ao que vem. Eu sei que o caminho é estreito, é apertado, mas você não passa por ele sozinho. Eu estou com você, só segura na minha mão. Interceda por
nós. Toma a sua cruz dia após dia. Eu me neguei, então negue-se a si mesmo. Ouça o meu convite. Ouça a minha voz. Cala a voz dos cães, os latidos que querem tirar a sua atenção de mim, que querem calar a sua adoração. Deixe, me permita calar essas outras vozes. Adore. Foque a sua atenção na minha voz. Adore ao Senhor. Você não é uma ovelha desgarrada. Louve ao Eterno. Você é uma ovelha que conhece a voz do seu pastor. Jesus está em O bom nosso pastor meio. que deu a vida por você Jesus está em nosso meio. até a última gota, Pela teu nome. que tem todo o poder de expiação sobre a sua vida. Só vem. Só vem, eu tenho uma eternidade para você. Só Ouça, vem. tu és santo. E deixa o meu Espírito Santo te convencer. Vai doer. Jesus Cristo nunca nos engana. Ele nunca nos disse que ia ser fácil. Mas Ele sempre nos diz: estarei com vocês todos os dias da sua vida. Só vem. Oh! Só tu és santo. Espírito Santo e Ele nasce. Adore ao Deus, igreja eleita do Senhor e Ele nasce. Ore cara mamãe adore manas. Só o Senhor é Deus. Ele cantou e arei mamãe deixei. Nos céus e na terra Ele é soberano. E a mamãe cantou e aramanás. As estrelas lhe obedecem, cada uma seu nome. E Ele hoje o Senhor te chama pelo teu nome. O mai candeira mamãe do condor e aramanás. Nada te impedirá de servir ao Senhor. E candor e adamabaie, tu és adorador. E mai te candor e mai. Oh mamãe ondolere mamãe. O Senhor te batizou um dia. Ele manaie. Você tem um nome que só Ele conhece. Yanananai, uma coroa é sua. E ai canolelemaie, você é pedra da coluna de adoração. Oh manaie, santuário de Deus, tu és pedra de uma coluna, de um santuário que não é deste mundo. Da pedra angular, você foi lavrado como adorador e adoradora.
O inimigo pode querer te confundir, mas Deus sabe, com a luta que você veio até aqui hoje. O Senhor conhece a tua dor, e uma dor, e Ele te diz: eu sou o remédio. O remédio de Gileade não é físico, o remédio de Gileade, ele é espiritual, e ele é derramado sobre a igreja eleita do Senhor. Quando a igreja o adora de forma verdadeira, não por emoções, mas porque você é semelhante ao Pai, e o Pai é Espírito, e quando você adora em Espírito e em verdade, todas as potestades do ar, o inimigo e toda a sua turba não podem calar a sua voz, porque quando a tua voz eleva ao Senhor em adoração, o inimigo se torna destruído diante dos teus pés. Oh Espírito Santo, Ele intercede por ti. Adore ao Senhor. Eu continuo sendo Deus. Eu sou na sua vida Deus de ontem, Deus de presente, o teu futuro só eu sei. Nós já sabemos disso, que Deus não se importa com o nosso passado. Deus se importa com o meu futuro, com o seu futuro, porque Deus sabe que nós somos eternos. Existem duas eternidades. Uma eternidade está longe do Senhor, condenada a estar longe do Criador, e a outra eternidade está ao lado daquele que morreu por mim e por você, está ao lado daquele que é o leão da tribo de Judá, e assim como nós adoramos aqui, ele está rugindo. Deus quer que eu e você decidamos em qual governo espiritual nós estamos vivendo. Deus quer que nós estejamos restaurados ao governo espiritual do jardim de delícias, onde Adão recebia o Senhor nu todas as tardes e não tinha do que se envergonhar. O Senhor quer que nós estejamos nus diante dele. E ele está dizendo para mim e para você:
se é algo que ainda te faz passar por vergonha, o sacrifício, o sangue derramado de Cristo na cruz. Ele te cobre, ele não encobre, ele te cobre, ele te reveste de vestidura, de linho finíssimo, para que no grande dia você seja recebido como alguém que passou pela purificação do sangue de Jesus. Espírito Santo, esse momento é teu. Jesus, a palavra, meu Pai, meu Senhor, o governo de nossas vidas, todo ser, todo estar estão em suas mãos. E eu te peço nesse momento, Papai, que o Senhor me tome como instrumento, que eu não venha a falar nada em absoluto que não proceda da tua vontade, do teu trono. Portanto, eu me esvazio mais uma vez. Eu não quero nada de mim mesmo. Eu quero estar totalmente vazio para poder ser cheio nominalmente daquilo que o Senhor já me entregou, para que eu também possa transbordar. E transbordando para a sua igreja, a tua igreja também possa ser cheia e também transbordar. Portanto, eu coloco por terra agora todo inimigo de Deus, tudo que possa ser um impedimento, nós mandamos para fora deste local. Toda dor física, toda doença, toda enfermidade, toda dor emocional na alma, nós determinamos sim, através da outorga do nome de Jesus, saia deste ambiente. Nós declaramos que todo átrio humano não estará nos retendo, nos aprisionando, mas nós entramos agora no átrio do templo do Senhor, para que nós possamos passar e chegar até o Santo dos Santos, aonde o Senhor se revela com tua glória. Então, neste momento, Papai, nós declaramos o Senhor Espírito Santo com maior personalidade. Ele é o principal. É Ele que testificará esta palavra agora. Nós declaramos assim, e porque assim cremos e temos fé, como igreja, nós dizemos amém. Amém? Você crê assim? Aplauda o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Amém, amados? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar em nosso culto da família com Deus. Hoje é dia 16, é isso, né? Louvado seja o Senhor por mais este dia abençoado que o Senhor fez. Esse dia foi feito para mim, para você, irmã Cida, e também para todos os irmãos. Mas dentro da feitura de Deus, neste dia, hoje, exatamente neste momento, já estava escrito no livro da vida que nós estaríamos aqui, por direção do Pai, por vontade do Pai. E assim sendo, então, vamos para mais uma palavra muito relevante para este tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos apenas conhecer algo sobre arrebatamento, mas nós precisamos viver esta palavra do arrebatamento. Suspira aí, faz um assim. É isso? Amém? Está todo mundo vivo aqui? Eu sempre pergunto isso, né? Dado que tem um morto aqui, eu falo, vai embora daqui. Amém? Então está todo mundo aqui vivo. Glórias a Deus. E eu entendo, amados, eu já reproduzi essa analogia porque ela é real. Ela é real. Eu creio que, já falei, fica de pé um pouquinho. Eu creio que quando a noiva está chegando para entrar no meio da igreja,
O noivo já entrou, o noivo já está na frente, os convivas todos já entraram. E todos agora estão ali na expectativa de ver a noiva entrar. Amém? Mas eu creio que quando o noivo olha para a noiva, ele fala: você chegou, você é linda, vinde bendita do Senhor. E é neste momento então que eu vejo então, quando Jesus estiver na sua segunda vinda, Ele vai ver o meu nome, o seu nome, vai chamar a mim e a você, cada um de nós, pelo seu próprio nome, e vai dizer assim: bendito, bendita do Senhor. Aleluias, aleluias. O grande segredo disso é que a noiva se prepara para esse momento, não é isso? Ela se prepara. Ela tem o dia da noiva hoje, o dia da noiva. Antigamente não tinha isso. A noiva corria pra caramba, né? No casamento. Hoje é tudo contratado. Mas, vindo para este ângulo, a noiva se prepara então, e ela quer fazer o quê? Ela quer impactar. É isso? É isso? Quando ela chega na igreja, ela quer causar. Vamos pegar um nome assim, né? Um termo bem atual. Ela quer causar. Não o espanto do noivo, mas uma sensação no noivo. Suspira, noivo, eu cheguei. E é assim, amados, que a igreja tem que estar hoje. Eu e você somos a noiva de Cristo. Nós precisamos fazer com que o noivo Jesus suspire no dia que Ele nos ver entrar, ou estiver chegando. Ele vai falar: valeu a pena o dote que eu paguei, valeu a pena o preço que eu paguei como sacrifício na cruz do Calvário, valeu a pena, valeu a pena. Ela está linda, adornada e preparada para que eu possa recebê-la. Amém? Então abra aí a tua palavra, abra aí o teu verbo, no livro de Isaías, capítulo 26, amém? Glórias a Deus, grande dia, Jesus, oh Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da tua vinda, aleluia. Isaías, um livro profético, mas ele também é um livro que apresenta também, vamos colocar assim, cânticos, palavras. E aqui no capítulo 26, versículo 1, exatamente, nós vamos ler até o versículo 7. Na versão revista e atualizada, está aqui: cântico de confiança na proteção divina. Diz assim Isaías: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a e a humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, é o meu caminho, é o seu caminho. A vereda do justo é plana, tu, eu e você, que és justo, aplanas a vereda do justo. Na realidade aqui ele está falando para Jesus: tu, Jesus, que és justo, aplanas a vereda do justo, que sou eu e você, podeis assentar. Aleluias, glórias a Deus. Nosso verso ouro de hoje se encontra no Evangelho de João, um texto muito conhecido. João capítulo 14, versos 3, o apóstolo diz assim: e
aqui no caso era Jesus falando, né? Jesus escreveu, mas Jesus estava aqui consolando aos discípulos. Ele falava assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não vou receber para outro, não. Eu não quero que outro te receba. Deus está falando assim: eu quero que você seja recebido por mim. É o que Jesus está falando. Para quê? Para nada? Não, tem um propósito. Qual que é o propósito? Propósito. Onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus quer conviver com sua noiva. Amém? Louvado seja Deus por mais este culto da família com Deus. E hoje nós estamos com o tema arrebatamento eu estou. Levante seu mãozão aí, hoje eu vou cutucar você hoje aí. Diga assim: arrebatamento eu estou. Vamos entender o que significa isso. Amados, eu sei que existe um dito popular que é muito conhecido, se não todos, eu creio que a maioria, pelo menos os mais velhos, já ouviram um dito que fala assim: na hora errada e no local errado. Quantos já ouviram falar sobre isso? É um dito popular, e esse dito popular, muito embora a conjectura utilizada para esta frase, para este dito, ela possa falar de um evento inesperado, com a consideração de um resultado ruim. Ou seja, eu sei que em determinado local pode acontecer um acidente, mas mesmo sabendo dos riscos que lá está, eu falo assim: não, mas eu passo ali todo dia, eu vejo o Anderson, eu vejo o Bruno estar ali todo dia, eu também passo ali todo dia. Vai ser mais um dia que eu vou apenas passar. E naquele momento então dá ruim, como costuma se dizer na nossa geração, dá ruim. Ou seja, aí todo mundo olha para mim ou olha para você que esteve naquele local e fala assim: olha, você estava no local errado, na hora errada, você tinha que ter evitado. Amados, de certa forma essa frase está totalmente correta, pois ela aponta para uma situação de riscos eminentes, quando nós já conhecemos estes riscos. Então hoje nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos. E falando um pouco ainda sobre acidentes, todo acidente ele tem uma definição de um evento inesperado ou indesejado. Agora, quando você passa por um evento que você sofre um trauma, você sofre alguma coisa, mas você sabia dos riscos, você sabia que poderia acontecer algo, mas mesmo assim você se expôs àquele risco. E aí acontece alguma coisa, dá ruim. Já não é mais acidente, é um ato de irresponsabilidade, é um ato inseguro. E por muitas vezes, quando você até está dentro deste ato de responsabilidade, um ato inseguro, você pode ser responsabilizado até mesmo por dolo, por culpa ou por dolo, como diz nos termos jurídicos. Culpa é se realmente existe uma culpa, mas você não queria provocar para algum mal para alguém, mas muitas vezes até por dolo, você sabe que naquele local vai dar algo ruim, mas você sofre o dolo porque você tinha consciência e você queria que aquilo acontecesse. Então muitas vezes nós como cristãos, nós estamos vivendo acidentes que muitas vezes dentro da igreja é tido como, isso foi um evento inesperado e desejado, e não é. Porque aquilo que ocorreu na minha vida e na sua vida, nós já tínhamos sido observados, advertidos. A palavra já tinha dado toda a orientação para mim e para você, mas por conta de uma desobediência, de um ato irresponsável, nós agimos de uma forma insegura. E nós precisamos estar ligados, amados. Nós precisamos estar no lugar certo e no tempo certo. Amém? Ocorre que, muito embora nós tenhamos inúmeras palavras nos advertindo sobre esse tema, o que acontece?
nós ainda assim vivemos de uma forma muito dispersa, muitas vezes assim, fazendo o que não está falando comigo. Sabe aquela figura do macaquinho assim? Vocês já viram aquele macaquinho que está com a mão aqui, ele está com a mão aqui, ou a mão aqui assim, é isso? Eu não sei como é que chama essa figura aí, mas eu já vi. Muitas vezes nós estamos assim, eu não vou falar nada, eu não vejo nada e não estou ouvindo nada, eu não sei. E muitas vezes, por conta dessa dispersão, nós damos endosso a uma feliz situação, muitas vezes. E nessa situação, muitas vezes, nós amargamos consequências, algumas reparáveis e outras não reparáveis. Mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui também, para que nós possamos entender que Jesus está voltando. Amém? Eu e você precisamos entender este evento, não como um evento comum, não como algo que eu ouço desde quando eu sou criancinha, não como o pastor Daniel que fica falando todo o culto. Eu já me propus a isso, falar todo o tempo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Toda a ministração eu vou falar isso. Talvez você entenda este tema como um tema, como outro, importante, que é considerado no mundo secular. Mas eu digo para você, não faça isso. Quando você pensar neste evento da segunda vinda de Jesus, pense nisso como algo que vai definir a sua eternidade, como o pastor Clodoaldo pregou aqui recentemente. De que lado da eternidade você vai estar? Vai depender se você vai estar no lugar errado, na hora errada, ou se você vai estar no lugar certo, na hora certa. Pode entender isso. E eu quero trazer então aqui uma palavra de Jesus que está descrita no Evangelho de Mateus, quando ele estava falando com os seus discípulos, Mateus 24, dos versos 36 ao 39. Ele fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Cabeção. Cabeção é meu. É porque muitas vezes nós estamos sendo cabeçudos mesmo. Ele está falando, ele está advertindo. E ele continua aqui no 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, era uma vida totalmente arregalada, sem nexo, sem lei, sem nenhum pudor. E ele fala assim: casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A arca foi construída por Noé, a mandato de Deus, para assim: Noé, você precisa estar no local certo, na hora certa. Noé, você e sua família, no dia em que eu derramar o dilúvio sobre a terra, no dia em que eu derramar a minha ira sobre toda a criação que me decepcionou, você precisa estar no local certo, na hora certa, porque o local e hora certa determinada por Deus está o quê? Misericórdia, está o perdão, está a compaixão. Então quando ele fala isso para Noé então obedece, ele constrói a arca e ele entra na arca com sua família. E no 39 ele diz assim: e aquela população, aquele povo que cresceu com Noé, não perceberam, passou assim, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E entenda aqui que essa é uma palavra profética, né? Pode acontecer, não vai acontecer. O que Jesus está falando nessa palavra? Novamente, de dois mundos, ou de duas eternidades, de dois grupos, vamos colocar assim. Um grupo que está fora da arca e o outro grupo que está dentro da arca. E nós precisamos entender
que nós somos a geração que está abençoada como Noé. Então eu e você, eu e nossa casa, ou seja, eu e minha casa, você e sua casa, precisamos entrar na arca. Eu entendo que nós vivemos um mundo muito difícil, já tenho falado isso tantas vezes. E este texto possui tantas direções de distrações que nós estamos vendo neste mundo. Porém, o Senhor Espírito Santo não nos vai dirigir a cada uma dessa distração, mas sim nos dirigir para entender o que estamos vivendo, se estamos vivendo de forma dispersa, de forma irresponsável, ou se estamos vivendo de forma com prudência, pela obediência. A palavra de Deus nos ensina de uma forma afirmativa e de uma forma imperativa, que a humanidade já passou por alguns eventos que são os mais importantes que eu e você precisamos. Quais são esses eventos? A criação. Então nada que existe passou a existir de qualquer jeito. A criação foi criada por Deus com um propósito. Dentro da criação, depois, um povo foi separado, um povo que foi escolhido por Deus para servir de identidade dele no meio do mundo. E depois, a primeira vinda de Jesus foi o outro evento que foi muito importante. E agora, a edificação desta igreja através de Jesus, como igreja levantada por Deus, para viver o grande e maior evento que é o próximo agora, que é a segunda vinda de Jesus. E amados, eu estive vendo alguns vídeos a respeito da construção do terceiro templo, que se fala muito, onde a palavra fala que quando Jesus voltar, ele vai se assentar dentro deste terceiro templo. E como nós entendemos, já sabemos, o primeiro templo foi construído por Salomão através do seu pai Davi, que deu todas as orientações. Davi se responsabilizou por tudo, por todo o projeto, por tudo aquilo que seria infraestrutura necessária para Salomão. Salomão simplesmente executou na realidade. Mas depois, por conta da desobediência do homem, esse templo foi destruído. E depois de um tempo, esse templo foi reconstruído exatamente no mesmo lugar. Após morte e ressurreição de Jesus, na perseguição dos judeus, Roma então destrói esse segundo templo. E esse segundo templo, agora o local, que é o Monte Moriá, ali é um local que não se tem acesso, por ser um local onde construíram um toldo, eu esqueci o nome desse toldo agora, mas é um toldo que é islâmico, ou seja, não há condição mais nenhuma de se construir o terceiro templo em cima deste mesmo local. Então, como é que faremos agora? Se o terceiro templo, que determinava que Jesus iria assentar na construção dele quando ele voltasse. Amados, nós precisamos entender, e muitas vezes as pessoas se perdem em coisas tão simples. No tempo da graça, nós entendemos agora que o templo sou eu e você. Deus não habita mais em um templo físico para que Ele possa entrar e assentar, amados. Eu e você somos o terceiro templo. A igreja eleita pelo Senhor agora é onde o Senhor Jesus precisa habitar. Ele precisa se assentar com o governo. E eu entendo, amados, que quando nós avançarmos de uma forma espiritual, deixarmos de ser materialistas e muitas vezes vivermos por questões totalmente físicas, quando Deus, através de Jesus, lhe fala assim para a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa então que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, eu vejo então que agora tudo espiritual, nada mais é físico e nem material. Nós precisamos entender que a verdadeira adoração
ela procede de um avivamento. A verdadeira adoração não procede de refletores, a verdadeira adoração não procede de um grupo de pessoas emocionadas, mas a verdadeira adoração procede sim de pessoas que estão com seu coração quebrantado, arrependido. E é neste momento então que a pessoa consegue se levantar com este cântico, como nós falamos, e entender que a salvação, o cuidado do Senhor é uma promessa. E entender que nós um dia estaremos sendo novamente restaurados como povo de Deus, não num templo físico, mas num templo totalmente espiritual. Amados, com o final dessa introdução, eu quero trazer uma palavra revelada que eu trouxe já há uns anos atrás. E essa afirmação, ela pode até parecer algo tão simples de entendimento. E assim, uma igreja preparada para a volta de Cristo, vive pela fé em sua palavra. Não há outra forma. Não há outra forma. Eu posso pregar aqui todos os cultos sobre a volta de Cristo, mas se você não estiver ligado na palavra, você vai estar ouvindo todas as ministrações como um crente emocionado. Vai chorar. De repente você vai falar: nossa, a palavra hoje foi fogo puro, mas sai do domingo, ela não te provoca nada. A sua identidade ainda continua como uma identidade de quem quer viver o templo físico e não o espiritual. Então, quando nós, como igreja eleita do Senhor, vivemos pela fé em sua palavra, é exatamente eu estar declarando para Jesus: Jesus volta, Jesus volta logo. Por isso a palavra diz assim, que o Espírito e a igreja dizem o quê? Vem, vem. O Espírito está clamando, está declarando: vem. Mas a igreja precisa estar unida espiritualmente ao Espírito Santo, falando a mesma declaração: ora, vem, Senhor Jesus. E muitas vezes, amados, nós não estamos observando a palavra do Senhor. E assim como nós vemos na atual igreja, que está tão dispersa destes últimos dias, tão dispersa, que eu ouvi outro dia, eu fiquei assim, eu preciso que Deus me dê unção de domínio próprio cada vez mais, mas também de ousadia muitas vezes. Como eu ouvi numa determinada igreja, que eu não vou falar, estava aqui perto, um irmãozinho abençoado, ele me fala assim, na hora da palavra dele, na hora do tempo dele: nós precisamos parar de pregar a vinda de Cristo. Aí eu estava no banco, não ouvi isso, não, Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para ouvir isso. Não, eu não ouvi isso. Mas eu ouvi. O que fazer? E o pior de tudo, a congregação, as pessoas dizem amém. Meu Deus, amados, em que nível de espiritualidade nós estamos chegando, onde se prega contra a volta de Cristo? Meu Deus, levante sua mão de novo aí, diga com todo o seu coração, isso se você crê que Jesus está voltando, você diz. Se você não crê, pode ficar quietinho, não tem problema não. Diz assim: arrebatamento. Eu estou no lugar certo e na hora certa. Você crê nisso? Aplauda o Senhor aí. O Senhor. Entrando agora em nosso texto de referência da palavra de hoje, o qual nós lemos no livro do profeta Isaías. Como eu falei, é um cântico, mas pode parecer que este cântico está voltado para uma menção localizada ali dos hebreus, dos judeus, de Israel,
Mas, amados, nós temos que entender, como eu falei, nós estamos vivendo de forma espiritual e não material e não física. Então, quando a palavra trata de restauração do seu povo de Jerusalém, a restauração também está em nós. Nós estamos dentro desta restauração também. Então, quando Jesus fala, ou quando o Senhor fala para os judeus, que Ele voltará para o seu povo, Ele está voltando para nós também. Então, amados, a visão correta deste texto, na dispensação da graça, é que hoje fazemos parte do povo separado pelo Senhor, amém? Eu e você, somos povo de Deus. E essa restauração de Jerusalém, ela não é física, ela é espiritual, e assim sendo, esperada de forma como verdadeira adoração. Então este cântico, na realidade, ele é uma verdadeira adoração, porque aqui, a pessoa que compôs, eu não sei se foi Isaías, o profeta Isaías mesmo, mas Deus estava colocando no coração da pessoa uma ansiedade, uma necessidade da volta do Senhor, onde o Senhor pudesse fazer o seu povo estar novamente reunido, mas de forma amparada, de forma totalmente cuidada por Ele. Então nós vemos agora no verso 1 e 2, o cântico revela que a cidade celestial, ela é forte, onde Jesus está como o quê? Como um muro de salvação, e ela fala também de seus baluartes. Baluartes, amados, são fundamentos. Então a nossa cidade, que nós cremos que nós vamos entrar um dia, a cidade de Deus, ela precisa estar sim, separada pelos muros que representam Jesus, os muros da salvação. E o muro faz o quê? Separação. O muro guarda. Então, a minha fé, a sua fé, precisa estar pautada numa salvação que está em Jesus como o nosso Senhor que nos guarda, o Senhor que cuida de nós, mas também como fundamento. Jesus é o fundamento da minha fé. Jesus é o fundamento da tua fé. É nele que nós edificamos então a casa do Senhor. É nele que nós temos a força, mesmo no meio das circunstâncias difíceis. Deus sabe como você chegou aqui hoje. O seu muro é Jesus. O seu baluarte é Jesus. E nós cantamos aqui, principalmente na segunda música, salvo engano. Nada poderá nos separar, nada nos poderá tirar a identidade de adoradores. Você é adorador, você foi feito por Deus para adorá-lo. A sua vida é uma adoração, a sua vida é sacrifício, e sacrifício é louvar ao Senhor, é adorar ao Senhor. Eu e você somos a mais perfeita adoração ao Senhor. Por isso, Jesus, através da salvação, Ele nos separa, Ele nos protege, Ele nos dá fundamento. Oh, amados, a igreja eleita do Senhor, levantada por Cristo e os apóstolos, ela é separada para ser corpo de Cristo, como um povo justo e fiel. E por conta dessa fidelidade que nós temos, as portas da cidade de Deus, elas permanecem abertas. Oh, aleluias, amados. Quando nós lemos Salmo 24, nós vemos ali então o salmista declarar: oh, portais eternos, recebam o Rei da glória. E quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso. Ele é o Senhor da glória. Significa que Jesus abriu a porta, Ele é o primeiro homem salvo, Ele veio como Deus encarnado, Ele não pecou. A lei não pôde apontar nenhum pecado. E por conta disso Ele sobe, Ele retorna ao céu agora, como homem salvo. Ele inaugurou o céu para mim e para você. E por conta agora desta inauguração, Ele está falando assim: olha, povo eleito, igreja eleita, tudo o que eu tinha que fazer eu fiz. Estava trancado, espiritualmente estava trancado, espiritualmente ninguém poderia entrar,
no reino de Deus, na cidade de Deus. Mas eu rompi com toda barreira, eu destruí a morte, o pecado, a acusação, eu venci. E agora, porque eu venci, você também pode vencer. E porque eu entrei, você pode entrar. Eu quase soltei o meu lindo, minha linda aqui. E porque eu entrei, você pode entrar. Jesus está falando isso para mim e para você. Você é lindo e linda assim, viu? Mas não para te comover, não para te ganhar pela emoção. Porque Jesus te fez lindo e linda mesmo. E porque você se parece com Ele. Você também é leão. É ovelha, mas já pensou ovelha que é leão também? Você também tem a força de leão. Amém? Então nós agora podemos ter acesso. E o que precisamos entender, amado, é que não passará nessa porta injustiça. É como se tivesse um grande scanner. Sabe, eu não sei quem de vocês já puderam adentrar no aeroporto e passar para o embarque. Você passa então por uma máquina lá, ela faz um scanner, ela verifica se você tem partes metálicas, alguma coisa que pode ser risco. Então, na realidade, agora o Espírito Santo está fazendo esse scanner na minha vida e na sua vida, e Ele está falando se você está debaixo da graça ou debaixo da desgraça. Se você estiver vivendo graça, você tem acesso, você passa por essas portas também. Oh, amados, o que nós precisamos entender é que para passar por estes portais eternos que Jesus já passou, nós precisamos estar no local certo, da forma certa. Local certo, da forma certa, significa que é estar no estado espiritual de verdadeiro adorador. Vamos ver o que o salmista nos ensina no Salmo 118, versículo 19. Ele fala assim, lindo: abre-me as portas da justiça. Os portais eternos são portas de justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Amados, este dia vai ser meu e seu. Nós vamos passar por estes portais eternos da justiça, e quando nós passarmos por lá, nós estaremos rendidos ao nosso Senhor Deus Pai, nosso Senhor Deus Filho, ao Senhor Espírito Santo, e junto a uma gama infinita de anjos, eu não sei quantos, mas nós vamos estar lá. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glórias a Deus. Nos versos 3 e 4, nós vemos então a importância de não estarmos distraídos. Como nós somos ministrados sobre isso, amados? A distração está na mente. Entenda que o diabo não vai provocar o seu dedão do pé. Por mais que ele coloque, irmã Cláudia, uma pedra para só tropicar, machuca o dedo, mas a intenção dele é que a senhora solte um palavrão. Brincando. A intenção dele é sempre ganhar a mente do homem. Agora, quando eu e você somos espirituais, eu acho que até já forçaram uma vez, eu já usei esse termo também, tudo dai graça. Então, topou o dedo, dai graça. Quando você já é um crente maduro espiritualmente, topou o dedo, doeu, até sangrou, está inchado. Senhor, Tu sabes. Eu sabia que tinha uma pedra ali no caminho. Eu todo dia vejo aquela pedra. Eu até pensei, vou tirar essa pedra para ninguém tropeçar. Aí eu não tirei, eu mesmo tropecei. Amados, nós precisamos viver de uma forma mais espiritual. Então nós vemos aqui a importância de não sermos distraídos, porque quem estiver distraído não entrará na cidade de Deus. Existe uma promessa de que Deus conservará em perfeita paz todos aqueles que permanecem confiantes no Senhor. Essa promessa é para mim e para você. Nós precisamos viver, amados, na confiança, entendendo que esta perfeita paz
ela não está na ausência de conflitos. A pedra que a irmã Cláudia tropeçou, em nome de Jesus não vai tropeçar não, mas a pedra, né, simbolicamente, que a irmã Cláudia tropeçou, ela está lá, era um risco. Então a perfeita paz não vai depender de eu não a tropeçar, mas a perfeita paz vai ser quando eu a tropeçar. Mas eu não dar honra ao inimigo, mas dar honra ao Senhor. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Digo-vos essas coisas. Eu estou mostrando para vocês. Estou falando para vocês. Vocês vão ter aflições no mundo. Mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então esta paz não é a ausência de conflitos físicos, mas sim a ausência de conflitos internos em nossa identidade, amados. Quem sabe a identidade que é em Deus? Quem sabe da identidade de Deus em você, em mim? Se eu souber essa identidade de Deus em mim, a identidade minha em Deus, nesse momento agora, eu estou não tendo mais conflitos interiores, porque quando eu estiver na aflição, no meio da necessidade, ou no meio das circunstâncias difíceis, eu vou viver como Paulo falou: eu sei viver todas as coisas, no pouco, no muito. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me conduz. Eu não vou praguejar, eu não vou aqui reclamar, eu não vou murmurar porque está faltando, porque eu não tenho, porque eu não consegui. Não! Eu vou glorificar a Deus, porque tudo Ele permite no tempo correto e da forma correta. Quando a nossa identidade de filhos de Deus está afirmada, a nossa vitória e paz está consolidada, o que é pela vontade de Deus, não pela minha, mas pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então eu e você precisamos ter a nossa identidade espiritual, mais do que tudo, restaurada. Eu preciso saber quem eu sou no reino, e eu preciso saber o que o reino é dentro de mim, o que Ele pode fazer dentro de mim. Oh, amados, vamos ver essa verdade declarada então por nosso irmão e apóstolo João, em sua primeira carta escrita para as igrejas. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versos 3 e 4, ele declara isso que eu estou falando: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu sou nascido de Deus, quando eu tenho identidade de filho de Deus, geração, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, o diabo vem por um caminho, mas foge por 7. Ele vai colocar a pedra, ele vai ver eu e você, agora não, mas eu e você, a tropeçarmos, e ele vai falar: deu ruim, deixa eu sair fora, porque ele tropeçou a pedra e começou a glorificar mais a Deus, ele deu ruim. É dessa forma. O diabo não tolera, ele não suporta a adoração, porque foi algo que foi destituído da vida dele. E nós precisamos tomar cuidado, porque ele também quer destituir da minha vida e da sua vida a adoração, a posição que nos leva numa plataforma espiritual de igreja preparada. A igreja preparada é aquela que não depende de circunstâncias fáceis para adorar, ela adora em qualquer situação. Nós vemos muitos homens e mulheres serem perseguidos na igreja primitiva. A adoração era um ato comum no meio da execução dos filhos de Deus, queimados vivos, cortados, mas eles adoravam. Eles não perderam a adoração em nenhum momento. Nós vemos aqui agora nos versos 3 e 4, mais uma vez o Senhor agindo em nosso favor. Esse cântico então tem agora como propósito fazer lembrado que toda a investida do inimigo
Por mais que ela seja grande, ela vai cair por terra, porque grande é o braço forte do Senhor que está estendido por mim e por você. O tamanho da dificuldade, o tamanho da luta, nunca impedirá o agir de Deus, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E Ele age pelo seu povo. Aqui a ação do Senhor é descrita como o quê? Como a humilhação dos orgulhosos e a exaltação do seu povo, que permaneceu em humildade. Então, amados, já falei aqui, acho que não sei se foi na última ministração, que não é a humilhação que te coloca como cidadão celestial, é a sua humildade. As pessoas querem ser humilhadas achando que através da humilhação que o outro está fazendo, ela está recebendo um favor de Deus, e não é. É a sua humildade no momento que você passa pela humilhação. Porque você pode ser humilhado e soltar uma palavra torpe. Você pode ser humilhado e rogar praga. Ah, não, pastor, eu não faço isso. Faz sim, o seu coração pensa. O seu coração clama isso. Por mais que você não fale, o seu coração clama murmuração, palavras torpes. O seu coração clama vingança. Então você está passando humilhação, santo e santa, você está perdendo a oportunidade de, no meio desta humilhação, ser vencedor, por conta da falta de humildade. Mas quando você procede como Jesus, quando você é manso como Jesus, assim como Ele falou no meio da crucificação: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E assim Estevão, quando estava sendo morto a pedradas, sendo apedrejado, ele fala a mesma palavra de Jesus, porque ele simbolizava e ele era reflexo da mansidão de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que elevou Estevão a ver os céus abertos, a ver a face do Senhor, não era a humilhação que ele estava passando, mas assim a humildade que ele estava tendo. E nós precisamos entender isso, amados. Onde os pés dos aflitos pisarão sobre os inimigos de Deus, é local de viver a mansidão do Senhor. Essa promessa de Deus está também expressa por nosso irmão e salmista, rei Davi, no Salmo 91, 13, 14, muito conhecido, mas nós precisamos entender o propósito. Diz assim no versículo 13, 91, 13, 14: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu posso dizer para você aqui, que é exatamente a vida de Jesus, mas esta vida de Jesus é reflexo para mim, para você. Amados, evangelho que traz a paz, significa estar protegido e alicerçado na palavra, e nunca em cima de crises existenciais, de identidade, nunca em cima de sofismas, de ideologias, doutrinas, religiosidades e sistemas humanos. Não, o evangelho da verdade, ele te propõe, ele te consolida a paz que vem do Criador dos céus e da terra. Mas quando nós permanecemos, assim como a atual igreja está permanecendo, muitas igrejas, muitas, amados, tem muitas igrejas dentro do lado espiritual correto, tem muitas aí, tem muitas pregações boas, existem diversas ministrações aí, da mensagem da cruz, céu, inferno, está tudo certinho, mas tem muitas igrejas que estão se perdendo exatamente em sofismas, filosofias, doutrinas totalmente humanas, estão colocando sistemas do mundo dentro da igreja. Oh, amados, vamos chegar no verso 7, aqui o sentido é de uma trajetória sem obstáculos, sem desníveis.
Quem já subiu aqui montanha? Todo mundo acho que já subiu montanha, né? Alguma vez subiu um monte. É difícil, irmão, é difícil. Você pisa, levanta um pé, levanta o outro, daqui a pouco você cai porque desequilibra e você para um pouco porque cansa. Mas a sua meta, você fala assim, não, era só 200 metros, mas você acha que já andou 10 quilômetros. Agora imagina totalmente o contrário, sem morro nenhum, sem monte nenhum, sem acidente, desnível nenhum, sem pedra, tudo lisinho assim, 200 metros. Você fala, vou arriscar até correr. Ou seja, quando nós chegamos nesse versículo 7, nós vemos aqui o autor exatamente declarar isso, uma trajetória sem obstáculos, sem desníveis. Para quê? Para a chegada no portão da cidade de Deus. Então Deus faz com que seus caminhos estejam suaves. Suave. Aqui existe uma garantia de uma ação do Senhor por nossas vidas. É Ele que prepara o caminho para mim, para você, como justos de Deus. É Ele que tira todo desnível. É Ele que tira todo, vamos colocar, todo acidente que é possível ter no caminho. Então o Senhor, Ele prepara o caminho para os justos, tornando-o plano e fácil de seguir. Isso quando nós permanecemos fiéis a Ele. Quando nós somos encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em justiça e em verdade, e em Sua palavra. Então Ele nos guia em seu caminho de retidão. Vamos ver isso também. O que o Senhor diz ainda no livro profético de Isaías, capítulo 47, verso 18. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha o que Ele diz para você, que lindo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Olha aí, Ele está trazendo para você ensinamento. Ele fala para você. Ele tem desejo que você aprenda. E Ele fala assim, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Quantas vezes nós queremos criar os nossos próprios caminhos e dá ruim. Jesus está falando para você, não segue esse caminho, não faça isso. Não, mas aqui deu certo, eu sempre já andei aqui. Ou eu vi o Valmir andar 1000 anos, 1000 dias aqui. E sempre deu certo. Eu vou porque o Valmir está indo. E depois dá ruim. E o Senhor fala, não foi o que eu falei para você. O caminho que eu tinha para você era um caminho de retidão. Era um caminho onde não tinha acidentes, mas você escolheu um caminho que aparentemente era mais fácil, mas quando você entrou por esse caminho, foi só acidentes. Ou seja, meu filho, não foram acidentes, foram atos de responsabilidade da sua parte. Nós precisamos tomar cuidado. O Senhor é que nos faz o caminho, nós devemos andar somente nos caminhos do Senhor. Levante seu mãozão de novo para cima aí e diz, arrebatamento. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Amém? Quero trazer novamente o nosso verso áureo de hoje, que nós lemos no Evangelho de João, onde nas palavras de conforto de nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, eu tenho certeza que esta mesma palavra de conforto, ela está declarada profeticamente para a minha vida, para a sua vida hoje. Nós temos que sair daqui com essa certeza. Eu não sei quem vai entrar no próximo governo do Brasil. Sinceramente, não me interessa mais saber. Direita ou esquerda, Deus continua sendo Deus. Direita ou esquerda, Jesus vai voltar. Está voltando. Amém? Direita ou esquerda, o meu nome, o seu nome vai ser anunciado. Amém? Então não importa o governo. Nós não esperamos um governante. Nós esperamos o nosso Senhor, o Rei dos céus e da terra. Aleluia! E aqui então o apóstolo João,
relata as palavras de Jesus no capítulo 14, versos 13, ele fala assim: e quando eu for, ele já foi, amados. Aqui ele não tinha ido ainda. Ele já cumpriu uma parte aqui da promessa, e quando eu for e vos preparar lugar, ele está lá, já preparou o meu lugar, o seu lugar, existe uma coroa para mim, para você. Ele fala assim: voltarei e vos receberei, para quê? Para mim mesmo. O que ele está falando? Você, santo, santa, me pertence. O que ele está falando? Você não pertence nem para você mesmo. É isso, amados. Então, quando a presbítera Sandra fala: eu não faço mais o que eu quero, está certo, ela faz o que Deus quer. Amém? Porque se eu achar que eu tenho, vamos colocar, que eu sou o proprietário de mim mesmo, eu vou começar a andar por aquele terrível negócio chamado livre-arbítrio. Eu sou o dono de mim mesmo, eu sou o dono das minhas vontades, eu sou o dono daquilo que eu desejo. Então eu quero, independente da ordem de obediência ao Senhor. Não, eu faço. Eu sou dono de mim mesmo, egocêntrico, orgulhoso. E é nesse momento que Jesus fala assim: eu vou te receber para mim mesmo, porque você é minha propriedade santa e exclusiva. Você me pertence. Para quê? Qual o propósito? Para que onde eu estou, estejais vós também. Para que você esteja no lugar certo, na hora certa. É isso que ele está falando. Nosso Senhor Jesus Cristo considera que pela fé, eu e você, em sua palavra, um dia todos nós estaremos junto a Ele, eternamente. Mas o que Ele espera, principalmente, é nos encontrar como igreja eleita no dia do arrebatamento. Amados, Jesus Cristo está voltando, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa, para quando Ele voltar, nós sermos arrebatados deste mundo, o qual nós não pertencemos a este mundo, e este mundo também não me pertence, amados. Eu não vou levar mundo não para o céu. Tem gente que quer levar o mundo para o céu. Preste bem atenção no que eu vou falar. Você pode ganhar o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu filho, para ir para o céu, mas você não leva seu pai e sua mãe para o céu, seu filho para o céu, você não leva. Está entendendo? Nós podemos ganhar. No mundo espiritual, nós podemos lutar por eles. Nós podemos colocar a Satanás no seu devido lugar em nossas casas e famílias. Mas quem leva para o céu os nossos familiares é o Senhor. Ele busca a mim e a você como propriedade, mas Ele busca o meu filho, os meus filhos, os meus pais, os seus pais, também como propriedade exclusiva. Não porque você é queridinho. Eu gosto, Jesus falando, eu gosto tanto da irmã Cláudia, vou levar o filho e as netas, porque eu gosto dela. Não. Eu posso todos os dias ouvir o sacrifício de oração, de intercessão que ela faz pelos filhos e pelos netos todos os dias. Mas vão ser eles que vão ter que estar no lugar certo e na hora certa. São eles que vão ter que decidir o governo de suas vidas. São eles que vão ter que decidir em qual eternidade eles querem passar. São eles que decidem a identidades que eles possuem. Nós brigamos, sim, e vamos continuar lutando no mundo espiritual, para que nossas casas continuem como embaixadas espirituais, onde só o Senhor Jesus Cristo, onde só o Espírito Santo, onde só os anjos do Senhor podem se manifestar. Sim, vamos continuar lutando por isso. Mas o que eu quero que você entenda, amados,
que você pode ganhar o mundo inteiro. Você não vai levar o mundo inteiro para o céu, você vai ganhar o mundo inteiro. Mas se você não ganhar a sua própria alma, não vai ser o número de pessoas que você pregou, não vai ser o número de pessoas que você abençoou com cesta básica, não vai ser o número de pessoas que você visitou, mas vai ser sim aonde você está, no lugar certo, na hora certa, que vai te conduzir para o reino de Deus. Deus não vai olhar para você, Jesus não vai olhar para você, vai falar assim, olha como ele ou ela era tão legalzinho ou legalzinha. Não. Ser legalzinho, legalzinha não garante o céu. O céu é garantido para aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que entendem que as nossas vidas são sacrifícios santos e agradáveis a Deus, que nós devemos carregar a nossa cruz todos os dias. Porque a nossa cruz nos leva ao sacrifício. Então, quando me sacrifico todos os dias, o sacrifício é louvor, o sacrifício é adoração. E eu preciso não estar manco como o profeta Malaquias fala em seu livro. Vocês estão trazendo para mim ofertas defeituosas. Amados, o livro de Malaquias é escrito para a liderança sacerdotal. Aí muitas pessoas falam assim, mas então não serve para mim porque era para os profetas, era para os sacerdotes. Beleza. Lá em Deuteronômio, lá, Pedro ele fala, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, real. Então você é o sacerdote. De que forma está a sua vida hoje? De que forma está o sacrifício? Você está no local correto, na hora certa? Jesus Cristo está voltando, amém, amados? Amém. Nós precisamos entender esta palavra, lugar certo e hora certa, para assim permanecermos ao lado dele eternamente. Quem pode ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos cantar com a Natália e o Ricardo em forma de oração. E depois nós vamos também rogar pela misericórdia do Pai em nossas vidas. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Olha aí. Cante isso. Quer te calar de um coração. Está dizendo assim, você é um Zé Ninguém. Você veio para esse mundo. Se eu subir ao céu, você simplesmente apareceu sem propósito. É isso que ele vai fazer. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Jesus é o seu muro. Tu és o Deus que me Jesus é o teu baluarte. Não tenho todas as respostas. Olha aí, cante isso. Mas de uma coisa sei, por toda a minha Declare, vida declare, declare. te adorarei. Adorar é o que sei. Não é voz linda, não é voz Adorar é o bonita. que sou. Nada Adoração pode calar é um coração quebrantado, contrito, arrependido. Essa é a verdadeira adoração. Existem visões que contenham Olha aí. amor.
essa música retrata muito bem a ministração de hoje. O inimigo vai colocar em sua vida situações, ela fala de prisões. Sabe por quê, amados? Preste atenção no que eu estou falando, isso é revelação. O inimigo vai colocar prisões, ele não pode anular, ele não pode destruir a adoração que está em você, porque ela pertence a Deus. Mas assim como Jesus é muro, assim como Jesus é baluarte, o inimigo ele também trabalha dessa forma. Ele coloca muros espirituais para interromper a sua adoração. Ele não pode destruir a sua adoração, ele não pode tirar de você aquilo que é de Deus. A adoração que está em você é de Deus. Então ele vai colocar algemas, ele vai colocar prisões. Mas quando você entende a sua identidade, quando você entende que a adoração que está dentro de você é uma bomba, ela tem um poder gigantesco, ela tem um poder que nenhum poder bélico do mundo pode alcançar. Quando você adora, eita, no meio do choro, quando você adora, no meio da circunstância difícil, quando você adora, quando tudo está errado, quando você adora, quando tudo diz que não, quando você adora, todas as algemas, todos os muros, todos os alicerces do inimigo caem. O que derrubou a muralha de Jericó não foi nada físico, mas foi a obediência em forma de adoração. Quando eles gritaram, as muralhas de Jericó não puderam resistir. Preste atenção. Quando Jesus morreu por mim e por você, ressuscitou também por mim e por você. Ele deu uma chave espiritual para mim e para você, onde as portas do inferno não poderiam prevalecer. Amado, as portas do inferno estão guardando aquilo que foi roubado, aquilo que foi morto e destruído. Sabe o que? Adoração. Através dessa chave agora, nós podemos quebrantar, arrebentar todas as trancas, todos os ferrolhos de ferro. E nesta hora então, nós dizemos: Satanás, demônios, entidades, restituam o que foi roubado. Nós declaramos restauração para tudo que foi destruído, e através da adoração, aquilo que passou por morte, agora recebe o avivamento. E é neste momento então que o propósito retorna à imagem e semelhança ao jardim de delícias. Oh, amado, se você estiver entendendo o que o Espírito Santo está falando para você hoje, se você estiver entendendo o que Deus está entregando para mim e para você nesta noite, você não vai sair desta porta, você não vai sair desta igreja, ou da mesma forma, não, você vai sair um guerreiro, uma guerreira. Você vai sair daqui nesta noite dizendo para os seus maiores inimigos, que não são carne e nem sangue, não são sistemas, mas você vai dizer para as potestades do ar: existe um adorador dentro de mim, que ninguém vai calar, e que ninguém vai impedir. Então eu saio daqui hoje com tudo aquilo que eu preciso,
tudo aquilo que eu tenho, adoração. Por conta desta adoração, eu vou permanecer no lugar certo, para na hora certa ser arrebatado pelo meu Senhor Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra foi entregue, a tua palavra foi declarada. Eu entendo que a testificação agora é tua parte, Espírito Santo. Não depende do pregador, mas a testificação, a revelação agora manifestada por tua ação, ocorrerá pela tua vontade, pelo meio do teu mover. Eu creio, Senhor Espírito Santo, que esta palavra, ela vai gerar em corações que estão aqui totalmente quebrantados. Receba aí, amados. Eu creio, Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, que esta semente, ela germinará em cada coração uma semente forte. E como semente, oh Deus, ela romperá todas as dificuldades. Ela abrirá, Pai, todos os sulcos na terra necessários, mas ela nascerá. Que a nossa semente, mesmo sendo tão pequena, uma semente do grão de mostarda, eu entendo, Pai, que ela crescerá no meio do teu povo e será tão abrangente, e suscitará no meio do teu povo, Pai, árvores espirituais. Como sacerdote desta casa de oração e adoração, eu declaro sobre a tua igreja, Pai, unção, mas também dons da tua parte. Que toda a manifestação de dons espirituais venha sobre os teus filhos agora, em todas as áreas, da forma e pelo meio que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você concorda, se você confirma comigo, diga amém, amém, aplauda ao Senhor, aleluia. Oh, grande Deus, aleluias, amém, amados, glórias a Deus, amém, louvado seja o Senhor.